Oi meninos, hoje eu quero corrigir as questões das atividades normais, dos exercícios da apostila de biologia da aula 1 de célula, né? A gente combinou então que um pedacinho por dia, mas antes eu quero frisar, lembra que eu mostrei aqui na apostila, tem uma tabelinha, essa tabelinha com o nome da organela e as funções, tem duas organelas aqui, a última principalmente, que é extremamente importante, que é a mitocôndria, que ela é responsável por respiração celular. Então, se no fim das contas cair uma pergunta sobre organela e você não lembra o nome da organela, chuta ou mitocôndria ou cloroplasto. São duas organelas que são as mais cobradas em vestibulinho pela importância delas, que é a questão da energia. Nosso cérebro precisa de energia, tá? Então, dormindo sem fazer nada, você está gastando energia. E a nossa musculatura, os nossos sistemas, lembra que ontem para transporte ativo eu comentei que precisa de energia, e isso é para cada célula, para cada membrana. Então, nosso corpo precisa de energia e quem consegue obter essa energia, nosso corpo usa como moeda de energia uma molécula chamada ATP. Como que o nosso corpo faz ATP? Dentro da mitocôndria, ele consegue pegar a glicose, pegar o oxigênio que veio na respiração, a glicose veio do alimento, e isso transforma em ATP, né? Então, como que a gente consegue energia? Comendo e respirando, a gente precisa do oxigênio e precisa da comida. Como que as plantas conseguem esse ATP? Também na mitocôndria. A diferença é que, em vez de se alimentar para conseguir glicose, as plantas conseguem esse ATP através da produção delas próprias, que é dentro do cloroplasto. Então, o que acontece nas plantas? O cloroplasto pega o gás carbônico do ar, pega a energia do sol, e tudo isso, quem pega a energia do sol é clorofila dentro do cloroplasto. A gente vai ver fotossíntese. Então, dentro do cloroplasto acontece a fotossíntese e produz glicose. O que a planta vai fazer com essa glicose? Ela pode usar para construir coisas dentro dela, então a gente usa açúcares dentro da nossa estrutura também. Ela pode guardar isso como reserva, mas ela também vai usar isso como fonte de energia, né? E a gente também precisa, a única diferença é que a gente não consegue captar essa energia do sol, a gente não tem cloroplasto, mas a gente também precisa de energia, a gente obtém através da alimentação esses alimentos, mas quem produz mesmo a energia no nosso corpo é a mitocôndria através da respiração celular. Então, cloroplasto que faz fotossíntese e mitocôndria que faz respiração celular são organelas importantes, e se você tiver que não esquecer pelo menos duas, são essas duas. É claro que tem o lisossomo que faz a digestão, é claro que tem os centríolos que ajudam na divisão celular, então tem outras organelas que ajudam também. Eu vou postar no grupo alguns desenhinhos que ajudam a memorizar isso, mas na verdade o que importa é vocês darem uma olhada nessa tabela e fazer exercício. Tem bastante exercício nessa aula, tudo bem? Então era bom frisar isso. Mas vamos lá no exercício 1 da apostila, que é de conceito. Eu vou mandar uma foto para vocês com esses conceitos, mas eu só queria comentar. Então, seres uni e pluricelulares. Uni é seres com uma célula só, que nem as bactérias. Pluris são vários, então seres com várias células, como a gente, que é cheio de célula dentro do corpo. Tem lá procarionte e eucarionte. Lembra que pro é pré-história, pro é sempre que vem antes, né? E carioteca é a membrana que envolve o núcleo. Eu comentei ontem que o núcleo tem uma membrana que envolve para guardar o DNA, né? Então, procarionte significa que não tem essa carioteca. Quer dizer que não tem DNA? Tem DNA, tem material genético, mas esse material fica dentro do citoplasma ali, não fica separado por um núcleo, tá? Eucarionte significa que tem essa carioteca, que tem o DNA guardado dentro do núcleo. Então, procarionte não tem núcleo, eucarionte tem núcleo. Só um minutinho. Oi, deu uma pausa rápida aqui. Seres autótrofos e heterótrofos. Auto significa sempre para você mesmo. Então, autótrofo é aqueles seres que produzem seu próprio alimento. E hétero para o outro, ou com o outro, ou alguma coisa do outro, né? Então, heterótrofo é que a gente precisa buscar esse alimento no outro.
Então, por exemplo, as plantas produzem seu próprio alimento autótrofo, trofa de comer, de se alimentar, alguma coisa desse tipo. E heterótrofo, eu preciso me alimentar do outro, então eu tenho que comer um vegetal ou um outro animal, mas eu tenho que buscar essa energia em outro ser, tá? Aeróbico e anaeróbico. Aeróbico é aquele que precisa de oxigênio para sobreviver, a gente, por exemplo. E anaeróbico é aqueles que não precisam, tem seres unicelulares que fazem fermentação e não precisam de oxigênio para sobreviver. A maioria precisa, mas tem alguns seres que não precisam de oxigênio para sobreviver, tá bom? São termos que são importantes e que em algum momento pode aparecer. Vou mandar uma foto para vocês, mas é bom lembrar. E a gente tem aqui a questão 2. Considere a célula de uma bactéria e a célula de um cachorro. E tem lá várias alternativas, né? Que envolve procarioto, autótrofo, eucarioto, acelular. Acelular seria sem célula, os dois têm célula, né? E o que eu tenho? Eu tenho que a bactéria ela é procarioto, ou procarionte, ou procariótica. Vocês vão ver vários termos desses em lugares diferentes. E unicelular. Bactéria também tem só uma célula. O cachorro, ele é eucarioto e pluricelular. Então, a gente tem aí na 2 duas alternativas possíveis, que são a A e a E, tá certo? E aí, na questão 2, pergunta da teoria celular, que eu não comentei com vocês. O que diz a teoria celular? Ela diz que todos os seres vivos são feitos de célula. Então, quem pensou isso? Teve um zoólogo que estudava os animais e percebeu que todos os animais são feitos de célula. Tinha um botânico que estudava as plantas e percebeu que todas as plantas são feitas de célula. Quando que eles perceberam isso? Depois da existência de um microscópio que dava para estudar, e eles perceberam que ali tinha célula, né? Então eles perceberam que ali tinha célula e foram estudar e viram que todos os seres que eles estudavam tinham célula. Muito antigamente só existia animal e planta. Então, se todos os animais e todas as plantas têm célula, todos os seres vivos têm célula, né? O que a gente precisa só lembrar é que depois da existência do microscópio, a gente descobriu que tem bactérias, fungos, protozoários, algas, e aí depois o que mais a gente descobriu? Que tá na moda falar disso agora, vírus. Vírus não tem célula e vírus é ser vivo, então pro vírus não se encaixa a teoria celular, mas o que diz a teoria celular? Todo ser vivo é feito de célula. Uma outra coisa importante que ela diz é assim: pega um ser pequenininho e um ser grande, um bebê e um adulto. Qual a diferença entre o bebê e o adulto? O adulto tem maiores células e o bebê tem células menores? Não, as células são do mesmo tamanho. A diferença é que o adulto tem mais células do que o bebê, entendeu? Então isso também é dito pela teoria celular. E aí, se vocês olharem nessa aula, vocês têm muita coisa para fazer, porque essa é a aula que mais tem exercício da apostila. Eu peguei mesmo muito porque é uma coisa que cai bastante e vocês aprenderiam fazendo. Então, essa aula ela tem 24 exercícios. O que eu sugiro? Não faz tudo de uma vez, pelo amor de Deus, é muita coisa. Faz um pouco aqui, um pouco ali, mas é interessante porque todas têm resposta. E aí, aquelas que vocês não entenderem, manda para mim e eu volto no assunto e comento. Então, tem exercícios aqui que talvez vocês não saibam o que responder, não saibam o que fazer, e aí seria isso. Eu só quero focar mais uma vez, voltar um pouquinho aqui no texto, uma coisinha que eu não comentei ontem porque eu estava com a minha filha aqui e não ia funcionar, mas tá vendo esse desenho aqui de células animais e vegetais? Então, eu tenho aqui a célula, um desenho de célula animal, um desenho de célula vegetal, né? E tem duas coisas importantes nesse desenho, ou três, na verdade, que é importante vocês lembrarem. 3 diferenças principais entre células animais e vegetais. As células animais, elas não têm 3 coisas que tem nas vegetais. Vegetal tem parede celular da forma e resistência, né? Então, essa célula pode acontecer o que for com ela, ela não perde a forma. Célula vegetal também tem esse vacúolo responsável por controlar os líquidos e armazenar coisas ali dentro, alguma substância junto com esse líquido. É um vacúolo que ocupa quase toda a célula, percebe? A gente não encontra isso aqui na célula animal. E célula vegetal não faz fotossíntese, então a gente tem aqui na célula vegetal cloroplastos.
cloroplastos são organelas que não tem no animal. Eu nunca vi uma pessoa verde, até tem tartarugas e répteis verdes, mas não é por conta de cloroplastos. Então a gente, como animais, tem célula animal e os vegetais têm célula vegetal, que são células responsáveis por fazer fotossíntese, por isso tem cloroplasto. Então, parede celular, vacúolo e cloroplastos são coisas que estruturas que a gente encontra só na célula vegetal, e isso é importante lembrar, tá bom? Um vídeo de 10 minutos, ficou um pouquinho mais longo, mas vale a aula. Agora façam os exercícios no tempo de vocês e tragam as dúvidas, tá bom? Não volto mais nisso se vocês não trouxerem dúvidas também, vou entender que vocês entenderam. A gente volta disso ao longo do ano, toda vez que for falar de célula. Combinado? Então tá, bom estudo para vocês. Tchau, tchau.